A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, pela bondade e a misericórdia de Deus, estamos juntos para mais uma reflexão. Na última lição agora do trimestre, lição do dia 29 de março de 2020, lição 13, a classe é a classe dos jovens. O assunto desta lição é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, é isso que estaremos meditando. Texto do dia, Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A síntese nos diz: pensar sobre as últimas coisas, o fim da história e a eternidade deve ser um exercício cotidiano e repleto de esperanças para todos aqueles que servem ao Cristo ressuscitado. A nossa lição, então, está dividida nos seus 3 tópicos. 1. Sua ressurreição e ascensão. Aqui vamos pensar sobre a ressurreição de Cristo e a doutrina da ressurreição dos salvos. Ponto 2. O arrebatamento da igreja. Ponto 3. A vida eterna com Cristo na eternidade. Então, a ressurreição e a ascensão de Cristo, ponto 1. Nós vemos que os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles dedicaram um grande espaço dos seus escritos para narrarem a paixão, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, também a sua ressurreição, e também, de forma mais breve, mas também falando sobre a ascensão do Senhor, que também é narrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. E a isso se propõe, então, esse primeiro tópico da nossa lição deste domingo. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a base da nossa fé. O texto bíblico básico que está na nossa lição é de 1 Coríntios capítulo 15, versos 12 a 19, uma ênfase dada ao versículo 14, quando Paulo disse: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Então, a base da pregação cristã constitui-se, evidentemente, sobre o pilar da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ressurreição esta, como eu disse, narrada pelos evangelistas, o domingo de madrugada, quando o Senhor saiu do sepulcro, depois de ter sido crucificado, sepultado, ele ressuscitou. E as provas aconteceram ali diante das testemunhas que o viram. O apóstolo Paulo fala também nesse capítulo 15 da carta aos Coríntios, que ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma única vez. Também a Cefas, ou seja, Pedro, também apareceu a Tiago, o próprio irmão também do Senhor. E Paulo diz que, como um abortivo, apareceu a ele também. Então, nos dias em que ele escreveu a carta aos Coríntios, ele disse que muitos daqueles 500 irmãos ainda viviam. Então, era possível que qualquer pessoa da igreja de Corinto pudesse visitar, conhecer e conversar com qualquer um daqueles irmãos com relação à ressurreição do Senhor Jesus e o fato dele ter visto, sim, o Senhor ressurreto. Nós, hoje, mais de 2000 anos separando-nos deste evento, nós nos apegamos na verdade da palavra de Deus, nos testemunhos dos apóstolos, da inspiração do Espírito Santo, e na realidade de que nosso Senhor Jesus Cristo disse que iria ressuscitar e de fato ressuscitou. A fé cristã é a fé na ressurreição de nosso Senhor. E em consequência disso, cremos também na ressurreição de todos, dos justos e dos injustos. Mas a ressurreição de Cristo é uma bendita esperança. Ela é, na verdade, a doutrina bíblica, a doutrina da esperança. Vou dar uma referência aqui, 1 Tessalonicenses 4, verso 13, Atos capítulo 24, verso 15
e também Atos 2, 26. Observe nessas referências a palavra esperança com relação à questão da ressurreição. Temos esperança porque nosso Senhor ressuscitou e sabemos que também todos ressuscitarão um dia. Também Paulo falou sobre essa esperança da ressurreição diante do Sinédrio, quando ele esteve ali sendo julgado, em Atos 23, verso 6. Também ele falou sobre isso diante do governador Félix, ali em Cesareia, em Atos capítulo 24, verso 15. O que nós aprendemos na palavra de Deus é que, por ocasião do arrebatamento da igreja, vai acontecer a ressurreição dos salvos. É isso que a Bíblia nos diz, é um evento que está por acontecer. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. Também, neste mesmo versículo 14, nós vamos ver que a fé na ressurreição dos crentes está alinhada à fé na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você crê que Jesus ressuscitou dos mortos, também crê que haverá a ressurreição de todos os salvos em Cristo Jesus. Ou seja, a fé naquilo que Deus fez no passado é a fé naquilo que Deus fará no futuro. O que Deus fez com Jesus, que é chamado a primícia da ressurreição dentre os que dormem. Jesus é a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. O apóstolo Paulo fala sobre isso na carta aos Coríntios, no capítulo de número 15. Então Deus fez e Deus fará. Alguém já disse essa frase: nossos amigos levam-nos até a sepultura e nos deixam ali, mas Deus não faz isso. Thomas Watson também disse: temos mais certeza de que nos levantaremos de nosso túmulo do que de nosso leito. Olha que frase tão bonita, tão linda de Thomas Watson, não é? Porque essa certeza, essa convicção está no coração de todo salvo em Cristo Jesus, porque é a certeza das Escrituras que o Espírito Santo implantou no coração de todo salvo no Senhor Jesus. Então nós temos também nesse ponto 1 a questão da ascensão do Senhor. E por ocasião da ascensão de Jesus, nós vemos que antes dele subir ao céu, ele ordenou aos seus discípulos que esperassem a promessa do Pai, que foi a descida do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, verso 4, ele dá essa ordem. Também, antes de ascender aos céus, o nosso Senhor deu aos seus apóstolos, à sua igreja, a grande comissão: pregar o Evangelho em todo o mundo. Está em Mateus 28, 19 e 20 e Marcos capítulo 16, versos 15 a 18. Também antes de subir aos céus, o Senhor Jesus abençoou os seus discípulos. Lucas 24, 50 e 51. E a descrição da ascensão, que está registrada em Atos capítulo 1, verso 9, é importante e interessante para nós, porque o verso 8 do capítulo 1 de Atos, quando Jesus está falando sobre os discípulos serem as suas testemunhas, quando ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, interessante essa observação que Lucas fez, e quando dizia isso, ou seja, a questão das suas testemunhas, ele foi, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando
arrebatando-o a seus olhos. Então a descrição aqui da ascensão do Senhor, dizendo aquelas palavras e subindo na presença dos seus discípulos, retornando ao céu. E da mesma forma como ele foi para o céu, ele há de vir. Atos capítulo 1, verso 11, foram as palavras dos anjos aos varões galileus que estavam olhando para cima. Por que olhais para cima? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir, bendita esperança. Então, quando pensamos na ressurreição do Senhor, devemos nos lembrar da sua ascensão aos céus, depois de ressurreto, e também a volta dele um dia, que ele virá para nos buscar. Tudo isso faz parte dessa gloriosa esperança que está no coração de todo salvo. A esperança da ressurreição e a esperança de que Jesus voltará. E aí então, nós entramos no ponto 2 da lição, que é justamente o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja, assim como a ressurreição, é uma doutrina que nos traz esperança. Paulo, escrevendo a Tito, ele disse que devemos viver nesse mundo de maneira correta, de maneira sóbria, de maneira santa, dedicada a Deus, enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2:13. A bem-aventurada esperança. Essa, sem dúvida, é a esperança da volta do Senhor. Também em 1 João capítulo 3, versículos 2 a 3, quando o apóstolo fala, amados, agora somos filhos de Deus, versículo 1, não é? E não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E quem nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Quem tem nele essa esperança. Você que está assistindo esse vídeo, você tem essa esperança? Nesse mundo de tantas desesperanças, neste mundo de tantas esperanças frustradas, o crente em Jesus Cristo, o salvo na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que tem Jesus no seu coração, tem essa gloriosa esperança, que ele voltará. Nossa esperança não está no mundo e na solução dos homens, a nossa esperança está na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso falamos dela, como o apóstolo Pedro diz em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Falamos dessa esperança a todos aqueles que buscam saber a razão da esperança que há em nós. A razão é Jesus, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão e o seu retorno, que breve acontecerá. E o Espírito Santo aviva essa verdade em nossos corações a cada dia que passa. Agora, é interessante que haverá uma ordem no arrebatamento. Primeiro, a ressurreição dos crentes que já morreram. Depois, o arrebatamento dos crentes vivos. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. É interessante a sequência que encontramos em 1 Tessalonicenses 4, 16 a seguir. Primeiro, a Bíblia diz, o apóstolo inspirado pelo Espírito Santo falou que o próprio Senhor Jesus descerá do céu. Afinal, não é nele que temos essa esperança da ressurreição e do arrebatamento? Não é em Jesus? Não é por ele que nós esperamos? Não é ele que prometeu voltar? Não é ele que disse que iria preparar lugar para nós? Não é ele que os anjos disseram que voltaria do mesmo modo que subiu? Pois bem, é ele mesmo que descerá dos céus, Senhor Jesus. O próprio Jesus Cristo, o nosso bendito Salvador, o eterno, unigênito Filho de Deus,
ele descerá do céu. Depois diz que dar-se-á o alarido, aí a sequência que Paulo escreveu. Aqui é o grito de comando. E com relação ao grito de comando, nós temos aí a ressurreição. Em João 5, 25 e 28, Jesus disse: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros ouvirão a sua voz. Que voz poderosa, que voz maravilhosa, incomparável voz, a voz do Filho de Deus, que até os mortos de séculos e séculos ouvirão e sairão do estado de morte para a gloriosa ressurreição. Na sequência do capítulo 4 de Tessalonicenses, verso 16, o apóstolo também fala sobre a voz do arcanjo, indicando que Deus tornará a tratar com o povo de Israel. Depois ele fala também sobre a trombeta de Deus, indicando aí o início do juízo de Deus sobre os ímpios. Vai desencadear através do arrebatamento esses eventos futuros. Então, pelo arrebatamento, toda a geração de salvos, de todos os tempos, se reunirá com o seu Senhor nos céus. Versículo 17 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. A igreja de todas as épocas, todas as eras, reunida. Os santos ressurretos e os vivos que foram transformados, todos num corpo glorioso, na gloriosa e universal Assembleia. Reunidos estaremos com nosso Senhor para estar com Ele para todo sempre. O próprio Jesus, ele orou a oração do capítulo 17 do Evangelho escrito por João. Ele disse: eu quero que estes que me deste estejam comigo, para que vejam a glória que tu me deste ou me tens dado desde a fundação do mundo. É desejo dele estar conosco. João 14, ele diz que foi preparar-nos lugar. E agora ele volta ele voltará para que possamos estar com eles. É um desejo dele, é o anelo dele, é a promessa gloriosa do noivo que virá buscar a sua noiva para estar sempre na glória eterna. E a glória eterna é justamente o que fala o tópico 3 da nossa lição, que é a vida eterna com Cristo. A eternidade, então, encerra-se aqui a nossa lição. E a eternidade é um tema que ronda o coração de todo ser humano, muito embora muita gente faça de tudo para não refletir sobre isso, sobre a eternidade. Na verdade, não gosta de refletir sobre o fim da vida terrena, que está tão apegado às coisas dessa terra. Mas a verdade é que as coisas não terminam aqui. Depois que terminarmos nossa jornada aqui, continuaremos na eternidade. Alguns até zombam dos crentes com relação à esperança que temos da vida eterna. Outras pessoas acham que essa questão de vida eterna, vida após a morte, eternidade, é uma ilusão fabricada pela religião, ou seja, um escape onde pessoas fracas se apoiam para se enganarem a si mesmas. Lê do engano. Não é uma questão de pessoas fracas, é uma questão de pessoas que creem, de pessoas que realmente enfrentam a vida. Porque quando você tem perspectiva eterna, você tem muito mais coragem de enfrentar as coisas desta vida tão terrena e tão passageira. Como dizia Jonathan Edwards, ele orava dizendo: Senhor, põe a eternidade diante dos meus olhos. Então, quando nós temos a perspectiva da eternidade, aí sim nós temos muita condição de enfrentar e viver da melhor forma a vida aqui e enfrentar os problemas que todos nós enfrentamos. A crença na eternidade, na verdade, ela permeia todas as religiões, as mais diversas religiões.
até mesmo aquelas crenças tribais, manifestam a sua forma de ver a eternidade. Cada uma de uma maneira, mas a verdade está na gloriosa palavra de Deus. Ninguém melhor para falar sobre a vida eterna do que o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Então ninguém melhor que o nosso Senhor Jesus Cristo. E o que o homem precisa fazer? O homem precisa ir a Cristo e perguntar a Ele, como perguntou um certo homem rico um dia, que farei para ter a vida eterna? O que farei para ter a vida eterna? E o homem deve abrir o seu coração para a palavra de Deus, para que um dia ele tenha o direito de entrar na cidade santa e ter parte na árvore da vida, descrita em Mateus ou em Apocalipse, capítulo 21 e 22. Aleluia por isso. A eternidade nos espera. E a eternidade com Cristo é uma eternidade de gozo, de alegria e de paz. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso o mais rápido possível. Busque a Ele em oração, com fé. Peça a Ele para entrar no seu coração. Peça a Ele para colocar a certeza da salvação dentro de você. E viva para a glória dEle e obediência à sua palavra, para que você também tenha esperança. Esperança verdadeira, não no homem, mas em Deus, na palavra de Deus e naquele que por nós morreu, ressuscitou, subiu aos céus e breve virá. Ora vem, Senhor Jesus. Deus nos abençoe.